Atenção, atenção. Vamos falar hoje desse assunto aí, ó. Só um minutinho. Capítulo 60 do livro Lar Adventista, Mordomos de Deus. Olha só o que diz aqui, ó. Reconhecer a sabedoria de Deus é uma das primeiras coisas que o mordomo de Deus precisa saber e reconhecer. Que Deus é soberano, que Deus é dono de tudo, que Deus é maravilhoso, que Deus é tudo para nós, deve ser tudo para todos, né? Aqui diz assim, ó. Aquilo que se acha na base da integridade comercial e do verdadeiro êxito é o reconhecimento da propriedade de Deus. O Criador de todas as coisas é o seu proprietário original. Nós somos os seus mordomos. Tudo que nós temos foi confiado por Ele para ser usado de acordo com a sua direção. Esta é uma obrigação que repousa sobre todo ser humano, afeta toda a esfera da atividade humana. Quer o reconheçamos, quer não. Somos mordomos, supridos por Deus com talentos e recursos e colocados no mundo para realizar uma obra indicada por Ele. O dinheiro não nos pertencem casas e nem terras, quadros e mobiliário, vestidos e luxos. Somos peregrinos, somos forasteiros e temos apenas asseguradas as coisas necessárias à saúde e à vida. Nossas bênçãos temporais são nos dadas em confiança, a fim de se provar se nos podem ser confiadas as riquezas eternas. Se somos achados fiéis a Deus, então receberemos aquela adquirida possessão que deve ser nossa própria. Glória, honra e imortalidade. Olha que texto forte, né? Página 367 do livro Lar Adventista. Aqui diz que nada nos pertence, né? Nada nos pertence, e quando nós recebemos uma bênção temporal, isso é nos dado em confiança a fim de nos provar se pode ser confiada sobre nós as riquezas da glória eterna. Olha que forte esse texto, irmãos. Então, muita gente se apega ao que a terra oferece, né? Muitas vezes as pessoas estão ligadas apenas nisso daqui, mas Deus ele nos promete, nos dá certeza que nós teremos uma bênção muito maior. E quando ele enche ou coloca uma bênção grande financeira na vida de alguém, ou qualquer outro tipo de bênção, é para, de alguma forma, provar se essa pessoa pode ser digna das riquezas celestiais. Ficou claro isso? Né? Então, tem gente que pede muito uma situação ou outra de Deus, e Deus às vezes não dá, porque sabe que aquela pessoa pode vir a se perder, ou ela não tem condições de ter aquilo que ela está pedindo. Por quê, pastor? Porque Deus está preocupado com a nossa salvação. Mas claro que chega um tempo, chega um momento que a pessoa ela decide o que ela quer para a vida dela, e Deus ele entende, né? Mesmo ele, obviamente, havendo a tristeza em Deus como existe na gente, Deus ele entende as razões de cada pessoa e a decisão de cada pessoa, e ele não obriga ninguém a nada, né? Mas as bênçãos que Deus dá para aqueles que são servos do Senhor, ele dá como uma prova para ver se essa pessoa tem pode ser confiada a ela também as riquezas celestiais. Olha que interessante essa frase, né? Muito forte essa informação. Temos que dar conta. Conta do quê? Que diz assim, ó. Se nosso povo tão somente entregasse à causa de Deus o dinheiro que lhes tem sido entregue em depósito, aquela porção que despendem em satisfação egoísta, em idolatria, acumularia um tesouro no céu e estariam fazendo exatamente a obra que Deus requer deles. Mas como o homem rico da parábola, eles vivem suntuosamente. O dinheiro que Deus lhe entregou em confiança, a fim de ser usado para a glória de seu nome, eles o gastam extravagantemente. Não se detêm para considerar sua responsabilidade diante de Deus. Não consideram que haverá um dia de ajuste não muito distante, quando terão que dar contas de sua mordomia. Olha que interessante, né? Então Deus está falando aqui sobre o nosso dever de ser fiel a Ele nos nossos recursos, com os nossos dinheiro, com o nosso recurso, né? Obviamente, Deus já deixou uma regra na Bíblia de como deve ser essa devolução, de como deve ser essa forma de adorá-lo através dos recursos. Nós vamos chegar lá. Mas a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: se nós usássemos o dinheiro que Deus nos deu
para a obra de Deus, colocasse em depósito e tirasse um pouco daquela nossa satisfação egoísta, nós estaríamos acumulando um tesouro no céu. Isso aqui é forte, é interessante, tem a ver com algo que mexe com todo mundo, né? E o texto vai dizer assim, ó, o dinheiro que Deus lhe entregou em confiança a fim de ser usado para a glória de seu nome, às vezes as pessoas gastam com extravagância. Então, é um conselho, ao mesmo tempo é um puxãozinho de orelha, mas Deus ele fala isso porque ele nos ama e ele diz, eu disciplino, corrijo aqueles que eu amo. Não é assim? Então esse é o desejo do Senhor todo o tempo. Aqui diz assim, ó, devemos sempre lembrar que no juízo havemos de enfrentar o registro da maneira como usamos o dinheiro de Deus. Até nisso Deus leva em consideração. Até isso, irmãos. Grande parte é usada na satisfação própria, no próprio interesse, e que não produz nenhum bem real, mas positivo dano. Se nos compenetrarmos de que Deus é o doador de todo bem, que o dinheiro lhe pertence, então exerceremos sabedoria no despendê-lo, na conformidade com sua santa vontade. O mundo, os seus costumes, as suas modas não serão nossa norma. Não teremos o desejo de conformar-nos com suas práticas. Não permitiremos que nossa própria inclinação nos controle. Olha que interessante, né? Aqui diz, ó, foi-me mostrado que o anjo relator faz um registro fiel de toda a oferta feita a Deus e posta no tesouro, bem como dos resultados finais dos meios assim doados. Os olhos do Senhor tomam conhecimento de todo o níquel consagrado à sua causa e da boa vontade ou relutância do doador. O motivo por que se dá também é registrado. Olha, não sei se ficou claro, irmãos, mas aqui diz que Deus tem um anjo fazendo o registro da oferta que você dá, como também do resultado desta oferta. Como assim, pastor? Quando você devolve ali o seu dízimo e o seu pacto na igreja, e você é pactuante, você é dizimista, Deus está registrando aquilo que você está fazendo, certo? Só que aquele valor, aquele dinheiro, o resultado final dele, ou seja, a salvação de uma pessoa lá na Europa, por exemplo. Ou, como assim, pastor? Quando você é pactuante, irmãos, não sei se você sabe essa informação, mas eu estou trazendo para você aqui agora. Você está ajudando a obra em lugares que hoje o evangelho não está podendo entrar ainda. Existe um lugar chamado Janela 10 por 40, nós chamamos no mapa assim, né? 10 graus assim, 40 assim. E é uma parte do mundo, do globo terrestre, que o evangelho ainda não entrou. É as partes que ficam lá pela Arábia, né? Pelo lugar um pouco parte dali da Eurásia. Enfim, é uma parte do globo, do mundo, onde o evangelho não entra devido às religiões que tem lá dentro, então não permitem. Por exemplo, tem o islamismo, é muito forte, então eles não permitem lá que o evangelho entre. Tem alguns lugares, como a Turquia, por exemplo, que até entra o cristão, os cristianismos, mas a gente pode fazer proselitismo. O que é proselitismo? Ele não pode fazer evangelismo lá, não pode falar de Jesus para ninguém. Ele pode crer no Jesus dele, mas não pode conversar com ninguém sobre isso. Se conversar, vai preso ou morre. Então, em alguns lugares assim, que já são um pouquinho mais liberais, mas em outros não pode falar nada, nem ser nada, nada. Se descobrir também, morre. Se descobrir que você é cristão, em outros lugares deixa você ser cristão, mas você não pode fazer proselitismo. Em outro lugar você não pode ser nem cristão. Ao redor desses lugares tem missionários, famílias de missionários, pastores. E, inclusive agora vai sair um pastor da Associação 2, da União aqui, para ir para alguns lugares assim, longes, para pregar o evangelho, correndo risco de vida. Então, quando eu sou dizimista e sou pactuante, eu estou ajudando esta obra. Outra coisa que a Igreja Adventista ela é diferente das outras. Nós temos uma lição da escola sabatina que é ajudada em todo mundo, não é verdade? Então, uma parte do valor do seu pacto, não é aquela oferta da igreja local que você coloca lá. Uma parte do seu pacto, ele é enviado para o auxílio da escola sabatina em todo mundo, para que essa igreja tenha só uma palavra. Não seja igual aquelas outras igrejas que tem pensa que uma coisa que outro pensa ali, outro pensa não. Essa igreja ela tem um pensamento uníssono. Inclusive, nós tivemos agora, há 2 semanas atrás, a nossa conferência geral, onde foi escolhido o novo presidente. Vocês verem ali aquele multidão de gente, aquela multidão de pessoas de várias nações, de vários locais. E aquilo emociona a gente saber que nós somos uma igreja mundial. Então, irmãos, quando você é fiel nos seus dízimos, no seu pacto, aí você percebe que tem um anjo anotando tudo e ele anota também o resultado disso. E não apenas isso, ó, o versículo, o finalzinho vai dizer assim, ó, o motivo porque também você está entregando, doando, é registrado. Como assim, pastor? O motivo o motivo que você faz isso. Qual é o motivo? É adoração a Deus? É alegria? É gratidão? O que é? Por que você está devolvendo aquele pacto? Deus sabe de tudo.
Tá entendendo? Ou seja, Deus sabe de tudo. Então existe um texto lá em 2 Coríntios 9:7 que diz que Deus ama quem dá com alegria. Tem gente que faz não querendo, isso aqui. Né? Não, é importante que você tenha, ore a Deus, se você não tem esse costume ainda, esse hábito de ser fiel, tenha. Se você não tem, não é pactuante, faça um pacto com o Senhor. O pacto não é por valor, é por porcentagem, tá bom? É que nem o dízimo não é porcentagem, 10%, o pacto também é. Então, você que decide, 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, é você que decide, mas você vai estar ajudando não apenas a sua igreja local, como também aportando para o evangelho nos lugares mais longínquos, e assim sim Jesus vai voltar. Se não, né, Jesus não volta, vai demorar e o negócio não anda como nós gostaríamos que andasse. Tá certo? Eu espero que tenha ficado claro para vocês aí e vamos continuar aqui. Fazer primeiro a vontade de Deus. As reivindicações de Deus têm a primazia, ou seja, Deus tem que ser prioridade. Não fazemos sua vontade quando lhe consagramos aquilo que resta de nossas reais e supostas necessidades. Antes de gastarmos uma só parcela de nossos rendimentos, devemos separar e oferecer a Deus a parte que de nós ele requer. Na velha dispensação, uma oferta em ações de graça era conservada sempre queimando sobre o altar, evidenciando assim a eterna obrigação em que estamos para com Deus. Se somos prósperos em nossos negócios materiais, é porque Deus nos abençoa. Uma parte de nossa renda deve ser consagrada aos pobres e uma grande parte à causa de Deus. Se dermos a Deus o que ele pede, o restante será santificado e abençoado, em proveito nosso. Porém, se um homem rouba a Deus, retendo a parte que ele requer, a maldição recai sobre tudo o que ele possui. Então, assim, essa é a verdade, irmãos. A gente às vezes não quer, a gente às vezes tem muito cuidado em relação a este assunto para não se parecer muito com as igrejas que pregam muito sobre a teologia da prosperidade. Mas eu costumo dizer o seguinte: nós pregamos sobre a teologia da fidelidade. Ser fiel a Deus é muito legal, muito interessante, muito importante. Por quê? Porque nós percebemos que quando nós devolvemos a Deus aquilo que é dele, né, a parte que ele requer, ele é maravilhoso, irmãos. Ele nos abençoa mais ainda. É assim que funciona. Né? Então, assim, ele já é uma benção a gente ter para devolver, não é verdade? Então, Deus ainda quer continuar nos abençoando. Pastor, mas eu devolvo e acontece coisas ruins e tal. Irmãos, como é que eu posso falar para você? Existem situações na vida que muitas vezes a gente só olha pelo um lado. A gente não consegue analisar todo um contexto geral para saber o que está acontecendo. E um dos principais contextos que nós temos que levar em conta é nós estamos num mundo de pecado. E a devolução de dízimos e pactos a Deus, isso não pode ser uma barganha, uma troca. Isso tem que ser um negócio que vem do meu coração por gratidão pela vida, pela saúde e uma adoração a Deus. Precisa ser isso, independente do que aconteça na minha vida, né? Olha para a vida de Jó, por exemplo. Se Jó pensar assim, eu sou fiel a Deus e está tudo acontecendo comigo, coisa errada, e parasse de ser fiel a Deus por causa daquilo ali, aí ele não teria, no final da vida dele, tido tudo aquilo que aconteceu, né? Ele passou pelaquela prova e no final, obviamente, Deus sabe os motivos, sabe de tudo o que aconteceu e por que permitiu, mas foi provado que ele era um homem fiel e continuou sendo fiel mesmo sem aquilo que ele acreditava que fosse bênção, ou melhor, que Satanás acreditava que fosse bênção. Porque não sei se você lembra do contexto, mas Deus olhava e falava assim: olha, meu salvo Jó, não tem ninguém como ele na terra. E aí Satanás olha e fala assim: mas ele faz isso de balde? Ou seja, de balde ele faz isso? O que que significa isso? Ele faz de graça? Ele não faz de graça, eu dei muita coisa para ele. Por isso que ele está sendo fiel ao Senhor. Você está entendendo qual é o contexto? Então muita gente pensa assim: Senhor, eu sou fiel ao Senhor e está acontecendo tudo isso, 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 isso. Ou seja, você é fiel a Deus porque Deus te dá bênçãos? Então quer dizer que no dia que faltar alguma coisa você vai deixar de ser fiel ao Senhor? Nós temos que nos perguntar sobre isso, tá bom? Então aqui, ó, lembre-se das necessidades dos pobres. Se representarmos o caráter de Cristo, cada partícula do egoísmo deve ser expelida da alma, promovendo a obra que ele pôs em nossas mãos. É necessário que demos cada jota e cada tio de todos os nossos, todos não, de nossos meios que pudermos economizar. Pobreza e sofrimento em famílias virão ao nosso conhecimento, e criaturas aflitas e sofredores terão de ser socorridas. Pouco sabemos do sofrimento humano que existe em toda parte em torno de nós, mas quando temos a oportunidade devemos estar prontos para oferecer imediata assistência aos que estão sob severa opressão. O dispêndio de dinheiro em artigos de luxo priva os pobres dos meios necessários para supri-los com alimento e com roupas. Olha que interessante, né? Então, assim, Deus ele nos abençoa
para que no momento que nós tivermos a oportunidade de alguém precisar, a gente possa imediatamente ajudá-los, né? Que interessante. A constante prática do plano de Deus em sistemática beneficência enfraquece a cobiça e fortalece a beneficência. Se a riqueza aumenta, os homens, mesmo os que professam a piedade, põem nelas o coração. E quanto mais têm, menos dão para o tesouro do Senhor. Assim a riqueza torna egoísta os homens, e o entesouramento alimenta a cobiça, e esses males se fortalecem pelo ativo exercício. Deus conhece o perigo que nos rodeia e nos protegeu com meios que nos permitem prevenir nossa ruína. Ele requer o constante exercício da beneficência, a fim de que a força do hábito em boas obras quebre a força do hábito em sentido contrário. Que interessante, né? Ou seja, quando Deus estabelece esse sistema de dízimos, de fidelidade, ele está quebrando um egoísmo e um desejo de cobiça em nosso coração, de querer mais, e também não querer devolver nada para Deus. Quando nós somos fiéis e entendemos essa mensagem, o que acontece? Nós percebemos que nós aprendemos com Deus, nós começamos a ser mais generosos, começamos a quebrar esse egoísmo no nosso coração e Deus vai nos alimentando cada vez mais com a sua verdade, a sua palavra e nos tornando cada dia mais fiéis. Amém, povo de Deus? Então é isso. Essa é a mensagem. Seja fiel ao Senhor, entenda que o que você tem vem de Deus, né? Nós não temos nada nessa terra, nem casa, nem nada. Isso aqui tudo pertence ao Senhor. E alguma pessoa fala, não, isso aqui pertence a mim, eu que fiz e tal e tal. Eu sempre digo, e daqui a 100 anos vai ser de quem? Né? Então, assim, é uma situação muito complicada. Então, quando nós somos fiéis a Deus, vale muito a pena, tá bom? Meu apelo a você é que se você ainda não é fiel a Deus nos dízimos e nos pactos, comece a ser. Ore ao Senhor, comece a ser, faça seu pacto, né? E que seja algo constante e sistemático. O que significa isso, pastor? Que seja todo sempre. Quando você receber seu salário, já separe. Não mexa naquilo, não faça a tua própria vontade com aquele recurso. Sirva o conselho, ou siga o conselho que Deus está te dando e você vai ver a obra de Deus avançando cada vez mais. Amém? Então o apelo de hoje é: Senhor, me ajude a ser um fiel mordomo seu. Que eu entenda cada dia os seus ensinamentos e que o desejo de ser fiel e confiar mais no Senhor tome o meu coração. Que esse seja o nosso desejo, irmãos, e que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Vamos orar. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento especial, pelo estudo de hoje. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos fiéis ao Senhor, que possamos entender cada dia mais a necessidade, Senhor Deus, de fazermos a tua vontade. Tira de nosso coração o egoísmo, a cobiça, aquilo que faz com que nós venhamos pegar o que é teu, não devolver o que é teu, ter outros pensamentos em relação ao que é teu, e que nós possamos apenas, Senhor Deus, olhar para o Senhor e entender o que o Senhor quer para cada um de nós. Abençoe tua igreja, abençoe este povo que se reúne, abençoe todos que estão te buscando e venha cuidar, Senhor Deus, de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, povo do Senhor. Ficou claro a Amém. mensagem de hoje? Com certeza. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Então, mostra aí o seu rosto, Brasil, e vamos bater aquele print legal hoje. Cadê o povo? Mostra o rosto, pessoal. Isso aqui quando você mostra o seu rosto, fica tão bonito no meu status. O rostinho de cada um ali, ó. Quando fica só o nome ali, ó, não fica muito legal, não. Fica tudo preto, né? Fica só aquela letra ali, não fica tão legal. Agora que você mostra seu rostão, chega é muito legal quando eu abro ali, ó, o status e vejo seu rosto. Cadê? Deixa eu fazer um apelo especial aqui. Daniela, mostra o rosto, Daniela, Oséias, Eslane, Rosenildes, Lenilza, Geliette, Leila, Aderaldo, a minha vozinha, que ela botou agora o nome Atis, eu não sabia nem que era ela, mas é ela. Eunildes, meu apelo para vocês abrirem aí as câmeras de vocês e mostrar esse rosto bonito que vocês têm. Que só vocês têm esse rosto bonito. Rayana, cadê? Olha ali, ó, o Claudete ali com a Gleide, ó. Glória a Deus, olha só que bonito. Cadê a Eva, o Francisco? Mostra o rosto, gente. Mostra o rosto para ficar bem bonita a foto. Pronto. Olha, tá começando a ficar legal aqui. Ó, a Nazaré já mostrou assim, o rostão dela aqui, ó. Que legal. Cadê, Chaga? Mostra o teu rosto, Chaga. Teu e do Doverino. Olha a Eva. Vamos lá, gente. Então, vamos bater aquele print. Carro do horário, eu sei que vocês têm que sair para trabalhar, alguns de vocês. Então,
Para não tomar muito tempo de vocês. Vamos lá, então. Atenção. Sorrisão, Colgate do caminhão do Faustão. Pronto, agora Meu Deus, o problema. segunda. Atenção. Agora. Olha a chaga, meu Deus. Pronto, povo do Senhor. Uma alegria poder estarmos juntos uma vez mais. Que Deus abençoe. Um excelente dia para cada um de nós. Até Bom amanhã, em nome de dia. Jesus. Até amanhã. Amém. Beijinho. Tchau, Eva. Cheiro, Eva. Tchau. Bom Tchau, dia, dona Sueli. Sueli. Bom dia aí, Eva. pastor. Bom dia, Claudete. Bom dia, Helenilde, A Eva. criança está Denise. dormindo Bom hoje. dia, Tá pastor. dormindo. Paulo, Roberto. Bom dia, Shirlane. Bom dia, Claudécio. Que Bom Deus dia, Laide. Bom dia, abençoe. Tchau, pastor. Bom tchau. dia a todos. Bom dia a todos.